E aí, gremistas, mais um vídeo do canal Sítio Gremista. Aqui quem fala é Mariano, tamo aí. Ganhamos do Ceará, um jogo eletrizante no primeiro tempo. O Grêmio arruma a casinha, busca a virada no segundo aí. O Ceará, uma proposta de jogo ousada, né? Deu muito espaço pro Grêmio, jogou pra frente no primeiro tempo e surpreendeu o Grêmio. Que, como é que eu posso dizer, cara, o Grêmio teve um grande poder de reação, o Grêmio tem um time pronto, o brilha de novo a estrela de Renato. Parem de falar do Luan, eu sempre digo aqui, acho até que no último vídeo eu falo que chega, não dá mais Luan, mas não adianta, cara, ele às vezes é muito sacrificado, realmente está, o último jogo inclusive de falso 9, realmente o Luan está às vezes sacrificado na posição ou com a falta de companheiros, né? Realmente o Luan também tem jogado mal, poderia, inclusive, está muito abaixo do que é o Luan, mas é o Luan, minha gente. Ele já surpreendeu várias vezes, ele está aí faz tempo e é o melhor jogador da América, já foi muito massacrado, aí como o Groi, né? E não adianta. Salvou nós aí, matou o jogo e jogou um bolão no segundo tempo. É óbvio que o melhor jogador do Grêmio no momento é Everton, disparado. Que jogador, cara. Que jogador. Valeu, Tite. Eu até ia fazer, não tive tempo de fazer um vídeo sobre as filhas da putagem aí da CBF, esses pau no cu aí. Mas eu ainda vou fazer sobre isso aí. Mas vamos falar do jogo, minha gente. O Ceará surpreende porque joga pra cima. O Grêmio tenta, de certa maneira, jogar, não é recuado, mas é segurar o time do Ceará e marcar no contra-ataque, mas o Grêmio é lento no contra-ataque. O Ceará, ao mesmo tempo, foi para cima, soube fechar muito bem os setores do Grêmio, principalmente o setor de ataque esquerdo do lado do Grêmio. Everton foi muito bem marcado, dando suporte. O time do Ceará correu muito, um vai e vem, dando suporte justamente para eles poderem atacar o Grêmio. E aí começa, por exemplo, assim, ó, todo esse espaço que o Ceará dá ao Grêmio, além da lentidão do meio campo, jogadores não funcionam. Ramiro, muito mal. Ramiro, muito mal. Ele, nem o suporte ao Léo Moura, que jogou muito bem a partida, ele consegue dar. Errando um passe. Bom, teve um momento que ele errou um passe, a bola voltou para ele, ele errou de novo. Passe de 2 metros. Não marca mais ninguém e quando marca, faça falta. Então, assim, o Ramiro é um cara que é o que eu digo no último jogo, tá nos pôster aí, um medalhão do time, mas tá mal. Merece dar passagem, tanto que quando ele sai, e eu sempre falei aqui do setor direito, quando o time do Grêmio estava bem. Né? Eu volto, vou contar de novo a mesma história. O Roger tinha um problema, não sabia mudar o time, sempre com o mesmo esquema, mudava sempre 6 por meia dúzia. Vende o Juliano, o Grêmio começa a perder, ninguém sabia o que estava acontecendo. Veio o Renato, põe o Ramiro no lugar do Juliano e o time começa a jogar. Quando o time do Grêmio ficou bom, bem, ganhou aí os campeonatos, eu falei, agora está na hora de mexer no Ramiro. Botar alguém qualificado lá direito, né? Tá aí, vai ser obrigado a fazer isso. Agora tanto que PP entra, e eu achei que o PP dessa gurizada nova era o menos pronto, mais fraquinho, jogou um bolão, um jogo encardido. Então o Grêmio no primeiro tempo passou o tempo inteiro correndo atrás do Ceará, perdeu o meio do campo do Ceará em certos momentos, mas ainda tem seu futebol. O problema do Grêmio é São Cícero, que é muito lento, com o Michael, que jogou um bolão na medida do que pode. Já não é tão novo e o Michael não vai alterar o futebol dele. O Grêmio precisa de alguém veloz do lado do Michael. Então nós não temos ninguém segurando um piano na frente da zaga, comprometendo o Jeromel, que também vem muito abaixo. Kahneman, que zagueiro! Que zagueiro! Sempre a mesma coisa. Sempre. O homem é um cão de guarda na frente da área, dando suporte a certas, assim, vamos dizer, falhas do Jeromel. Né? Parece uma blasfêmia falar isso, né? Apesar do Jeromel ter jogado bem, salvado o Grêmio e desarmado no segundo tempo, nem um louco. Né?
ainda assim está abaixo. Então o Ceará surpreendeu o Grêmio, e o Grêmio tentando jogar da maneira que sempre jogou, que quando é atacado, segurar e matar no contra-ataque, mas tem os jogadores que estão abaixo. Né? Então o Ceará realmente conseguiu surpreender o Grêmio com aquele Arthur, centroavante, fazendo pivô e dando um nó na zaga do Grêmio. O Grêmio anda com defeitos, hoje em dia não é pela bola parada, é bola no miolo da frente da área. Né? Então um penal não deram para o Grêmio, que é ridículo, o juiz disse que o cara está com o braço colado no corpo, mas a mão que toca na bola é a outra. Né? Então o Grêmio teve dificuldades, mas ao mesmo tempo, volta a dizer, implantou o seu futebol, só tem jogadores que não podem mais estar em campo. O Renato tem que corrigir a lentidão dos volantes, tem que corrigir o lado direito do Grêmio. Léo Moura hoje foi, por incrível que pareça, o lateral e o meia, enquanto o Ramiro estava perdido em campo. O Ramiro perdido em campo. Nesse último jogo aí que o Renato surpreende com o Alisson, volta e meia, Ramiro parecia não saber o que fazer no meio campo. Então assim, precisa de um banquinho, né, minha gente? Precisa de um banquinho. E vamos pro segundo tempo, terminado 2-2, né? O Grêmio toma o primeiro gol, faz com o Jeromel, né? Depois Tony Anderson, para mim, foi melhor até que o Luano como falso 9, mas acrescentou muito pouco. O jogador me lembra Maxi Rodrigues da vida, esse outro que estava aí, o Beto Silva, essa gente que não desencanta. Né? Mas ainda assim foi funcional. No segundo tempo, o Grêmio vem, o resultado é 2-2, consegue empatar, e o Ceará já meio buscando, e o grande erro do Ceará foi esse, foi buscar o resultado, buscar o empate. Né? E aí o Grêmio pressionou com as alterações do Renato, né? Com as alterações do Renato, o Grêmio pressionou, PP jogando muita bola, mas muita bola mesmo. Tassiano, você mostra um jogador de segundo tempo que entra, até por isso, porque eu não sei direito qual a função dele, ele é realmente uma surpresa no segundo tempo. Né? Porque ele, desde o primeiro tempo, os caras já sabem que ele está ali por nada, ele parece não ter função. Então ele entra uma surpresa, joga de meia, joga de volante, vai fazer aquela correria, participa, né? Então assim, muito bem, o Renato de novo teve sorte, mas ele precisa arrumar esses setores, precisa arrumar, não é nem os setores, o Grêmio joga num esquema que não consegue, que é quando é atacado, tenta segurar lá atrás com a defesa sólida, que já não é mais tão sólida assim, porque os volantes também não marcam tanto assim. Eu volto a dizer, o problema é o Cícero. Né? E aí quando retém a bola não tem a velocidade. Vocês prestarem atenção no segundo tempo, onde o Luan volta atento, volta jogando bola, faz o gol de falta, tem uma hora que o Michael, pelo menos se o Michael está em campo ainda, mas ele toca para o Luan e o Luan de primeira abre lá no lado direito, né? E pega o PP, se não me engano. Então assim, um toque de primeira, um toque rápido. Esse toque rápido, a transição, a virada de bola é lento. Um momento em que o Luan conseguiu pegar uma bola e dar de primeira, ele recebeu da defesa no meio, deu de primeira, já quase gol do Grêmio. Porque aí a velocidade, por exemplo, Douglas nunca foi um jogador veloz, mas ele pega e dá de primeira, é a velocidade. O Grêmio joga no esquema que não tá. O Grêmio tem que jogar, né, corrigir o esquema, corrigir os jogadores. Joga no esquema que os jogadores não estão conseguindo cumprir a função, e por isso essa surpresa. O Ceará atacou e o Grêmio se viu feio na manhada. Então assim, precisamos arrumar esse time. O Renato, eu começo a perceber de novo que o Renato tem consciência do que está acontecendo. Né? Volto a dizer, o Léo Moura hoje foi importantíssimo, porque hoje ele aguentou. Jogou como meia, como lateral, cruzou muita bola para a área, apesar do Grêmio não ter um 9, né? E o Ceará rateou em vir para administrar, também não tinha mais perna, né? Vamos e convenhamos. Então assim, é o que eu digo, está na hora do Renato botar certos jogadores na reserva, como o Ramiro, arrumar esse time, tá? E bola pra frente, bola pra frente. Estão me ligando aí, é gremista aqui me ligando, por isso que eu tô meio
travado aqui. Deixa eu desligar o cara aí. Termina o jogo, começa a me ligar e encher saco aí. Encher saco não! Tá enchendo o saco. Tá, desculpa que eu dei uma travada e começou no meu celular aqui. É o Chico, gente, nossa, pode crer, já vou até ligar aí, brother. Vamos falar do futebol e no fim perdi a linha de raciocínio. Mas vocês viram o jogo. É isso aí, pode crer, tá alegre.